Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí nesse recesso? Como que vocês estão aí nesse período, né, do online? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam aproveitando aí esse finalzinho de ano. Para quem não me conhece, eu sou a monitora Letícia Lima, fico alguns dias em Osasco, alguns dias na sede, né? Vou para algumas atividades externas aí, pode ser que um ou outro já tenha me visto. E é isso, vamos começar mais um dia? Lembrando, né, que nós temos aí o Justiceiras com Você Não Está Sozinho, em parceria aqui com o NURAP. Então, se você conhece alguém, alguma mulher que esteja em situação de risco, passe o QR Code para essa pessoa ou utilize desse QR Code. Lembrando que é totalmente gratuito, tem atendimentos psicológicos, jurídicos, socioassistenciais, né? Então, ajuda muito, muito, muito aí nesses casos. Falando aqui sobre os nossos informes, rapidamente também, o NURAP, né, qual vocês fazem parte, são aprendizes, ele foi criado em 22 de janeiro de 1987 pelo Rotary Brooklyn, né, e o Rotary Morumbi, com esse intuito aí de capacitação profissional, inclusão social, principalmente voltada aí para o mercado de trabalho. Nós temos vários projetos. Passando aqui rapidamente para auxiliar vocês também nesse período de recesso, gente. Nós temos a equipe pedagógica, né? A nossa equipe aí tá linda, maravilhosa, com o André, Diogo, Laura, Andréia, Miguel, Cleiton, Thiago e eu, Letícia Lima, né? Com a nossa coordenadora aí, Ágata Dourado, à frente aí dos nossos cronogramas, à frente aí da nossa equipe pedagógica, e a Marisa Vidovics, né, a senhora Marisa, nossa superintendente também, responsável pelo NURAP. Então, essa é a nossa equipe, né? Quem é dos polos, não conhece todo mundo, é legal guardar aí o rostinho, guardar a carinha de cada um, principalmente quando tem alguma atividade, né, para a gente se ver, por mais que a foto ainda ela tô com o cabelão, tudo, mas é legal a gente se ver, se conhecer também em outros momentos. Pessoal, qualquer necessidade que vocês tenham de conversar com os monitores, a fonte oficial, a forma oficial é através do e-mail monitores@nurap.org.br. Esse e-mail você pode tirar algumas dúvidas de sala, pode conversar com o monitor, e todos os monitores têm acesso, então é mais fácil, mais rápido também de resposta. Além, né, da nossa equipe pedagógica, que tem o e-mail pedagógico@nurap.org.br, que é importante vocês terem também esse acesso para tirar dúvidas sobre atividades presenciais online, sobre o Google Classroom, Meet ou outras informações voltadas para o pedagógico também. Nós temos, então, os polos, né, que aí fica Polo Osasco, Centro, Imbu, né, Sorocaba, e a sede em Santo Amaro, que é a nossa sede ali do NURAP, tem um espaço gastronômico, tudo ali na nossa sede. Quem não for da sede, marca um dia, passa no gastronômico, vai ver o pessoal, conhece o pessoal ali também, presencialmente do RH, faz o network, é bem legal essa comunicação também de vocês, tá bom? Isso gera vínculos, ajuda também em alguns processos, é muito bom. As nossas regras, né? Lembrando que atrasos e faltas, a simultaneidade ela é uma extensão do seu trabalho, então, se você tem atraso, se você tem falta, isso impacta no seu salário, nos descontos da sua folha de pagamento. Lembrando que duas faltas, injustificadas, são proibidas e do jovem participar, precisa da autorização do psicossocial, né? Então, tem as regrinhas aí de atrasos e faltas. Quais são as nossas normas de convivência? É engraçado que eu falo do NURAP, mas é para a vida, né? Algumas delas, principalmente, é para a vida. Então, a gente tem que pensar muito nisso também, nas questões éticas, a gente conversa muito sobre ética, sobre moral, é legal a gente pensar sobre isso. Regra básica do NURAP, tá, gente? Não pode bonés, alargadores, tem que guardar fone de ouvido, colocar celular no modo silencioso, isso zelar pelo patrimônio, não só do NURAP, tá, gente? Mas por onde vocês passarem,
pensem nos patrimônios, respeito dos colegas, dos colaboradores, isso também para a vida. Respeitem a família de vocês, os colegas de vocês, né? Não só em ambiente profissional, né? A gente tem que zelar pela nossa índole, pela nossa postura, pela nossa imagem. Caderno e caneta são obrigatórios, trazer outros materiais quando solicitados e não sentar nos corredores e escadas. Lembrando que a gente vive em sociedade, a gente tem que prestar atenção em quem está passando pelos corredores, né, para não atrapalhar ali aquele fluxo. Lembrando que nós temos as oficinas, né, principalmente na sede nós temos algumas, então às vezes você pode escolher, né, entre trocar de oficina ou então fazer uma atualização. Nos polos, a gente também faz aí algumas atualizações de oficinas também, e é obrigatória aí essa participação para quem faz mais do que 4 horas de contrato. Lembrando que para utilizar o celular precisa de uma autorização, né? Não pode utilizar sem prévia autorização, não pode dormir, se recusar a fazer atividade proposta, tudo isso vocês assinaram no ato da contratação de vocês e precisa ser respeitado quando estiver ali em simultaneidade. Atender o celular em sala durante as atividades, algumas brincadeiras a gente pode atrapalhar, são brincadeiras, às vezes, brincadeiras que não é legal com o próximo, a gente tem que tomar cuidado com isso, e qualquer assunto, gente, voltado a VR, salário, VT, precisa ser resolvido em um horário diferente da sua simultaneidade, para não atrapalhar também o seu desenvolvimento em sala. Consumir alimentos em sala não é indicado, e a vestimenta, né, nós temos algumas políticas, então, evitar decote, cropped, barriga aparecendo, regatas, blusas transparentes, shorts que não sejam ali bermudas jeans, não é permitido, chinelos ou rasteirinhas também não é permitido, então vamos zelar ali pela nossa postura e pelas políticas que vocês assinaram no ato da contratação de vocês. Qualquer tipo de discriminação não é permitido nem tolerado dentro do NAP, então discriminação racial, sexual, política, religiosa, nós não toleramos, tá? Então, prestem atenção aí na postura e na imagem de vocês. Sobre os horários presenciais, então, nós temos aí o período da manhã e da tarde. Lembrando que quem fica ali 6 horas tem um intervalo ali de 30 minutos, né, gente? E aí nós temos essa extensão do trabalho de vocês. Então, a carga horária do trabalho, ela é estendida para simultaneidade. Então, se você tem uma carga horária ali dentro de 4 horas, provavelmente vai ser respeitada na simultaneidade, assim como para 6 horas também nas capacitações. Advertência, gente. Até assim, entendo que é o primeiro emprego de alguns, entendo que às vezes nunca teve contato com o mundo corporativo, só que, gente, a gente tem que prestar atenção e tentar fazer de tudo para não levar uma advertência. Por quê? Advertência por absenteísmo, comportamento, pode dar razão, sim, para um desligamento do projeto de aprendizagem. E, gente, por mais que seja inicial, às vezes você pode até não entender algumas questões, o projeto de aprendizagem, ele pode abrir portas e principalmente encarreiramento para vocês. Então, vamos zelar pela nossa imagem. Dando sequência, pessoal, aqui, no final do programa, né, de aprendizagem de vocês têm 75% ali de frequência ou mais, vocês recebem um certificado, né, pode ser colocado ali no seu currículo, pode até ajudar, né, numa oportunidade de emprego, ou na mesma empresa ou em outras. Então, aproveitem essas oportunidades que a vida vai preparando para vocês, principalmente no mundo corporativo. Referente, então, à nossa forma oficial de comunicação, é o blog. Eu falo que o blog é a agenda de vocês. Então, assim, um dia antes da simultaneidade, sempre indicado olhar o blog, ver se vai ter atividade externa, ver se tem atividade online, o que precisa fazer. Acessem lá a aba do polo ou da sede de vocês, né, e vejam aí a agenda do blog. Lembrando que é blog.norap.org.br. Deixa salvo já no celular, é mais fácil, né, para quando vocês precisarem.
Para quem for contrato integral do NURAP, ou seja, recebe pelo NURAP, é indicado vocês fazerem um controle da sua folha de pagamento através do sistema da TOTUS, que é visto como TOTUS Meu RH para iPhone e para Android Meu RH TOTUS SA. Lá você consegue ter acesso à sua folha de pagamento, tá? O Olerite. Normalmente aparecem essas telas quando vocês vão baixar o aplicativo. Então, primeiro acesso, clique em ler QR Code. Esse QR Code, se vocês quiserem tirar foto na tela, vocês conseguem baixar o aplicativo para quem tiver alguma dificuldade ou ainda não tem o aplicativo baixado. Se fizer todos os processos que eu vou falar aqui e continuar com algum problema no TOTUS, gente, para ontem, já manda e-mail lá no rh@nurap.org.br, que as meninas do RH e os meninos do RH com certeza vai auxiliar vocês. Caso você tente fazer o login e fique com uma tela branca, né, ou dê algum erro, o indicado é sempre fechar o aplicativo, apagar o aplicativo e baixar novamente, tá bom? Pode ser algum problema de processador, do celular, ou então alguma questão de Wi-Fi. Na dúvida, pode mandar mensagem para o RH. Para o login, sempre vai ser o CPF no login e o CPF na senha. E 2025 está chegando, com eles os cronogramas, as expectativas, o desenvolvimento de vocês. E, gente, a simultaneidade, por mais que seja trabalho, é para ser gostoso, é para ser rentável, é para trazer satisfação. Não é para ser uma coisa uma coisa ruim para vocês, ou uma coisa, né, triste, cansativa, é para ser gostoso. Então, uma forma que vocês podem contribuir para fazer mais parte do universo de vocês é indicar lugares culturais que sejam gratuitos, né, não podendo ultrapassar das 14 horas, por e-mail agendamentos@nurap.org.br, mandem um link, mandem informações do local, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aproveitar muito, né, as atividades, principalmente se for um local que vocês indicam, que vocês gostam de participar. O SAAP, né, está contando com a Adriana Silva. O SAAP, ele é uma central de apoio para vocês, né, como aprendizes, é uma central amiga para vocês. Então, se vocês precisam, aí tem algum problema, ou precisa uma reclamação, ou quiser expor aí alguma situação, sem ser exposto, né, a sua imagem ali, você pode mandar um e-mail para o saap@norap.org.br, lembrando que o SAAP ele é a última instância, depois que você já tentou resolver pelas nossas fontes, pelos nossos canais de comunicação, você tem a Adriana ali, que pode auxiliá-los. Além da Adriana, tem o psicossocial com a Maria Clara, que é onde você pode pedir autorização para participar da simultaneidade, após ter faltado algumas vezes, passar algumas sugestões também, né, através do psicossocial@nurap.org.br, diretamente com a Maria Clara. Como vocês são aprendizes, automaticamente as faltas de vocês precisam ser justificadas por motivos de saúde, tá? Quando não é motivo de saúde, geralmente não tem justificativa. E aí, quando for saúde, gente, eu falo para vocês, não fiquem em casa passando dor, não fiquem se automedicando, vão no médico, peguem atestado, declaração médica, relatório, comprovante de vacina e envie para o saúde@nurap.org.br, que o Gabriel, junto com a equipe dele, vai fazer a justificativa ali no sistema. Mas é muito importante, gente, que vocês tenham um comprometimento, que vocês não faltem por qualquer motivo, né? Mas se precisar, se for alguma questão de saúde, contem aí com esse e-mail. Referente ao RH, gente, o RH é dividido, né, em alguns setores, então nós temos a Emanuele no contratos, ali no contratação @nurap, a Amanda no benefícios @nurap.org.br. Para falar sobre salário e folha de ponto, né, nós temos o dp@nurap.org.br com o Gustavo, e para dúvidas, de maneira geral, tem a Renata no rh@nurap.org.br, tá? Anotem, é muito importante que vocês tenham esses e-mails. Às vezes nós recebemos algumas mensagens no monitores e nós nem sempre vamos conseguir ajudar vocês. Então, vejam os contatos, os departamentos, para que vocês consigam resolver aí as suas questões da maneira mais indicada, ágil e coerente possível.
É isso, gente. Lembrando que agora em dezembro, né, até o dia 20 de dezembro, nós tivemos, né, vamos ter aí também o pagamento da segunda parcela do 13º, com alguns descontos previstos por lei devido ao nosso INSS. Eu espero que vocês façam um proveito desse dinheirinho de vocês, que vocês consigam aí aproveitar um pouquinho esse recesso. Vamos para o tema de hoje? Gente, o tema de hoje, na verdade, né? Bom dia, boa tarde, não sei aí o horário que vocês vão estar assistindo esse tema, essa simultaneidade, mas o tema de hoje foi um tema escolhido graças aí ao desespero de alguns jovens que fizeram o bendito do Provão Paulista, né? E aí, no Provão Paulista, deixa eu já abrindo aqui, surgiu um tema chamado de gentrificação. E esse tema, gente, causou desespero em alguns jovens por não saber o conceito, não saber ali basicamente para que servia, o que era. Tiveram algumas turmas que eu passei na semana do Provão Paulista e eu conversei com essas turmas e falei ali sobre os temas, falei sobre como poderia ser, e hoje a gente vai trazer de uma maneira um pouco mais detalhada. Lembrando que no final de cada vídeo você precisa fazer o forms para constatar ali a sua presença na simultaneidade e não ter falta aí no seu cronograma, tá bom? Então vamos lá. Gentrificação e seus impactos. Eu gosto de começar a falar de gentrificação, aqui tem alguns tópicos, mas a gente vai diluindo conforme formos conversando, falando sobre os nossos temas, e eu gosto de começar com algumas perguntas para vocês irem pensando mesmo, né? O porquê de algumas regiões possuírem uma valorização tão discrepante uma das outras? Por que na Paulista eu acho, às vezes, um imóvel no valor de 1 milhão, 2 milhões de 30 metros quadrados, e às vezes algumas regiões voltado ali para mais periférica, uma região mais periférica, eu consigo um apartamento por 200 mil, né? O que será que acontece, né? Como que será que foi feito esse processo? E aí tem a segunda pergunta, sabe qual foi o processo para essas desigualdades, né? Então aqui você já começa a ter uma ideia. Pô, gentrificação, ela está falando de valor de imóvel, ela está falando do processo que foi feito esse imóvel, né? E aí vocês já vão pensando, para quem fez o Provão Paulista, se seguiu numa linha um pouco mais coerente. E aí nós vamos ter uma diferenciação, né? Nós vamos ter um embate entre gentrificação e revitalização, né? E aí tem um conceito bem breve. Revitalização está focada somente na melhoria das estruturas urbanas locais, não estando assim ligada ao processo de exclusão de uma população em razão do aumento do custo de vida. Revitalização é aquela praça do seu bairro, né? É aquele mercadinho, é aquela rua que às vezes estava com asfalto ruim, a pracinha às vezes não estava tão legal, a prefeitura pediu para arrumar, e ali arrumou de uma maneira plausível ali por aquele órgão público, e só que a sua comunidade, a sua região, as pessoas do seu bairro continuaram utilizando aquela pracinha sem nenhum aumento ou valor discrepante ali daquela sociedade. Então, pensa nisso, tá? Revitalização é aquela questão, manutenção urbana, mas que não vai ter uma exclusão de uma população. Não é porque reformou a pracinha que você vai ficar proibido de ir na pracinha, tá? Ou não vai se sentir confortável naquela pracinha. Quando a gente fala de revitalização, e essa revitalização, gente, ela vem acompanhada de um processo de exclusão social, e aí eu estou falando baseada numa repulsão da população local,
tem um aumento dos preços no imóvel, até o mercado que você fazia, gastava, sei lá, R$ 300 numa semana no mercado, o mercado você vai estar o dobro, você gasta 600, 700, 1.000, e a gente pode ver, por exemplo, tem mercadinhos de bairro que às vezes é muito mais em conta, né? Normalmente é muito mais em conta do que às vezes algumas redes de supermercado que só tem em bairros um pouco mais desenvolvidos, podemos dizer assim, um pouco mais privilegiados economicamente. Por exemplo, vamos pegar a rede Pão de Açúcar. Pão de Açúcar, dificilmente você vê um mercado Pão de Açúcar, por exemplo, dentro de uma comunidade. É muito difícil você achar um pão de açúcar em uma comunidade. Onde geralmente você vê uma rede pão de açúcar? Ou ali próximo, por exemplo, de um centro comercial, ou em regiões de alto padrão. E aí você vê que até as frutas que tem no supermercado, por exemplo, lá no Pão de Açúcar, é diferente da fruta, por exemplo, que tem em um supermercado de bairro, tá? Então, você começa a ver que gentrificação é quando eu tenho uma revitalização e uma questão ali ambiental, ali naquele bairro, naquele local, só que vem com alguns valores econômicos agregados. Quando eu falo de gentrificação, aqui, né, no caso, principalmente no slide, você pode ver, por exemplo, aqui, ó, 1980, como que era ali os prédios. 1990, 2000, já foi mudando a cor, já foi tendo antenas, aqui já foi mudando aqui basicamente a rua, a sinalização, ó, tem até uma faixa amarelinha, coisas que aqui em 90 e 80 não tem. E aí, quando você olha aqui em 2010, já tem aquela casa modelo McDonald's, né? Que aí você já vê com uma arquitetura diferente, né, e tudo mais. E o que aconteceu aqui, gente? Teve um avanço, né? Teve aqui um processo de gentrificação. E aí, no slide, ele fala o seguinte conceito: é um processo urbano em que áreas degradadas ou menos valorizadas, geralmente localizadas em centros históricos, próximas a regiões de grande movimentação, passam por transformações econômicas, culturais e sociais. Então, vocês estão vendo que essas transformações, elas não estão só, por exemplo, na casa McDonald's aqui em 2010? Será? Quem que vocês imaginam na cabecinha de vocês que vive numa casa modelo dessa mais com esse modelo mais arquitetônico, né? Pensa, um exercício que eu faço muito com os meus jovens, principalmente o pessoal de Osasco, é falar assim: o que será que essas pessoas fazem da vida? O que essas pessoas comem? Qual que será o lazer? Onde será que as pessoas dessa casa daqui, elas estudaram? Será que foi escola pública? Será que foi escola particular? Será que fez faculdade? Será que não fez? Tudo isso, gente, quando eu mudo uma arquitetura, eu agrego valor, principalmente valor econômico, vai mudando o perfil de usuário, o perfil de pessoa que mora naquela região, né? E automaticamente vai impactando na cultura, no social. Então, será que vamos fazer uma comparação? Será que o jovem de uma escola pública, no sábado e no domingo dele, ele frequenta o mesmo lugar e os mesmos locais, ou tem os mesmos costumes de um jovem que estuda em uma escola particular elitizada? Onde será que o jovem, por exemplo, do terceiro ano de uma escola estadual frequenta? E onde será que um jovem do terceiro ano de uma escola particular elitizada frequenta no final de semana? Isso vai trazendo alguns impactos, que é o que está falando aqui, ó. Passam por transformações econômicas, culturais e sociais, né? E todo local que moram pessoas ou que frequentam pessoas, pensa que pessoas, ela vai ajudar em um ecossistema ali. Então, a pessoa, ela precisa comer, ela precisa estudar, às vezes ela vai ficar doente, então precisa de hospital, precisa de farmácia, precisa de restaurante, precisa de área de lazer. Então, tudo isso vai montando. Quando eu mudo um simples prédio como esse que está aqui para vocês, vai mudando todo o entorno desse prédio. Seja para trazer uma empresa, por exemplo, para aquele local, ou um condomínio, ou uma casa, ou isso vai mudando o local, né?
resultando em aumento, olha aqui, gente, o último parágrafo, resultando em aumento no custo de vida e na substituição gradual dos moradores de menor renda por uma população de renda mais alta. Então, ele está falando que eu mudo a população, é como se eu tivesse, eu não estou expulso, às vezes, tá, gente? Às vezes tem casos de expulsão, sim, mas aqui, às vezes, acontece até de forma orgânica. A pessoa não consegue mais se manter naquele local que ela está, né? E aí vai mudando ali até mesmo a população frequente naquele local. E aí, gente, isso não começou do nada, isso não começou no Brasil, isso não começou em São Paulo, isso começou no século XX, com a Ruth Glass, né, uma socióloga britânica, que começou um estudo maravilhoso, referente ali às populações de Londres, que foram mudando, né, teve a nossa Segunda Guerra, teve Revolução Industrial, eu brinco que sempre a gente cai ali na administração clássica, a gente sempre cai em uma questão de Revolução Industrial, porque é realmente quando o mundo ele começou a mudar, né? E essa socióloga, né, a Ruth, ela começou a perceber que Londres, com essa questão das fábricas, das indústrias, do capitalismo e dessa mudança exacerbada econômica, foi mudando também os processos de reforma urbana. Então, fala bem aqui, ó, atraiu novos moradores de classes mais abastadas, ao mesmo tempo que repulsavam os moradores mais antigos, tradicionalmente de origem imigrante e operária. Então, conforme iam chegando as indústrias, conforme iam chegando as fábricas, né, vamos pensar hoje, né, nas fábricas, tem muito jovem aprendiz que eu sei que trabalha ali em região industrial, normalmente região industrial é uma cidade, né, que a empresa, ela acaba ocupando, e junto com essas empresas também vai trazer melhorando as vias, então vai melhorando rodovias, vai melhorando estradas, o asfalto, vai trazendo mais acessibilidade também para os trabalhadores, tendo mais recursos, por exemplo, de moradia, de alimentação, de saúde, e isso vai repelindo, né? Então, a Ruth Glass, ela foi estudando esse processo, né, de Londres, que foi sofrendo aí na metade do século XX, e começa a criar ali os conceitos de gentrificação, tá? Então, tem até aqui, por exemplo, gente, ó, uma imagem bem antiga mesmo, né, ali de Londres, ver como que eram os carros, isso vai mudando, né? Qual carro que frequenta o seu bairro? Qual carro que frequenta o bairro do colega? Será que isso muda? Será que isso não muda? E aí vamos para a charge, né? E se nos tirarem aqui da vila para construir o estádio da Copa? Nós vamos para onde? Aí a vizinha do lado fala, nós vamos para escanteio. Olha que situação. Eu vou falar, né, um pouquinho do Brasil, mas a gente fala que os países eles recebem uma verba enorme, né, para alguns projetos, Olimpíadas, Copa do Mundo, e muitas vezes por uma falta de planejamento estratégico também, gente, algumas pessoas sofrem e muito com esses eventos quando é mal planejado, né? Imagina, pessoas que estão acostumadas a viver naquele local, que criaram uma família naquele local, muitas vezes tem que abrir mão do local que está por conta aí de alguns projetos, né? E nem sempre, né, tem um bom planejamento, e muitas vezes as pessoas acabam sendo prejudicadas nesse processo de gentrificação. E aí ele fala sobre as causas, né, da gentrificação. É bastante complexo e está diretamente vinculado à valorização imobiliária de uma área, né? Então, sim, se a gente comparar para pensar em gentrificação, tem que falar de uma valorização de imóvel. Quais são as principais causas?
realização de reformas urbanas, aumento da especulação imobiliária, investimento em infraestrutura urbana e crescimento do fluxo de turistas, né? Olha aí o Booking, Airbnb, os YouTubers de viagem, os Instagramers de viagem também, né, gente? Dando dicas, sem fazer um planejamento estratégico. Eu sei que tem vários aprendizes que trabalham aí em hotéis e sabe o quanto que é difícil manter a ordem dentro de um hotel e quanto que precisa de um planejamento, de um setor administrativo, de um setor financeiro. Não é simples receber um turista, né? E quando a gente tem esse processo de fluxo de turistas crescendo, eu tenho que pensar também como que vai ser gasto o dinheiro desse turista. Será que esse turista está vindo para uma vila de pescadores? Né? Automaticamente, quando eu começo a injetar dinheiro em uma vila simples, em uma vila que as pessoas não têm muito recurso, e eu começo a ter um aumento de preço, será que aquele pescador, aquele dono do mercadinho, aquela empregada doméstica, vai conseguir pagar por algumas questões de comida, alimentação, serviços, como um turista que vem de fora gastar o dinheiro ali paga? Né? Então, uma das causas também é o crescimento do fluxo de turistas, né? Quando saem os nativos, infelizmente, ali daquelas terras. Fases da gentrificação. Pessoal, então, a gentrificação ela não acontece de uma hora para outra, né? Então, segundo o geógrafo escocês, né, Neil Smith, possui 3 fases, então, ali do processo de gentrificação, que começa pelo baixo preço da moradia, pessoas de classe média ocupam uma região central desvalorizada pelo mercado imobiliário. Depois, o deslocamento dessa classe média para regiões centrais valorizadas, o mercado imobiliário, com apoio até mesmo dos poderes públicos, investe na compra e reforma de terrenos e imóveis, objetivando o lucro. Então, primeiro começa as pessoas de classe média migrando ali para aquela região central que às vezes não está tão valorizada, aí o governo começa a ver ali os poderes públicos que às vezes pode ter ali uma forma de lucro, e aí a terceira fase ele fala assim, a região vira alvo de investimento de marcas internacionais, que alteram a paisagem urbana completamente, promovendo mudanças nas formas de lazer, consumo e emprego. Pensa assim. Existe empresa se não tem cliente? Existe concorrência se não tem cliente? Então, as empresas também vão aonde estão as pessoas. Então, se as pessoas elas migram para um local, eu tenho um potencial consumidor, eu tenho um potencial lucro naquela região. Só que conforme eu vou trazendo marcas, eu vou trazendo consumo, eu vou aumentando o preço daquele local e automaticamente tendo uma gentrificação, ou seja, perdão, uma mudança no público daquela região e no cenário econômico, social e cultural, como já falamos por aqui. Além da gentrificação dessa forma que a gente está vendo, que é quando tem essas mudanças de pessoas e tudo mais, eu tenho uma gentrificação, olha que bonita essa imagem, gente. Jardim vertical, né? Eu tenho ali, por exemplo, esses tetos de espelhos para aproveitar a luz do dia, né? Uma imagem até bonita. Parece com uma imagem de uma periferia do Brasil? Parece com a imagem de uma região onde eu tenho pessoas carentes no Brasil? Gente, não, né? Quando eu vou falar de gentrificação climática, eu estou falando basicamente, eu vou falar do conceito aqui, a gente já começa a discutir sobre uma cidade inteligente que passa a incluir mais espaços verdes, bem cuidados, certificação LEED, espaços para inclusão de bicicleta, tecnologia de energia renovável, né, soluções sustentáveis em seu planejamento urbano, abre espaço para especulação imobiliária, fazendo desta melhoria um instrumento de expulsão. Gente, olha isso aqui. Ele está falando que quando eu começo a colocar um pouquinho mais de verde,
Quando eu começo a plantar um pouco mais, né? Quando eu começo a falar de colocar ali lugares para andar de bicicleta, ciclovias, né? Energia renovável, que é caríssimo. Ele fala que eu começo um processo de expulsão. Olha que palavra forte, né? Eu estou expulsando as pessoas dali. É como se a pessoa que tem uma baixa renda, ela não tivesse a, a honra de ter um local bem arborizado, né? A honra de ter um local de qualidade para andar com bicicleta, de ter uma tecnologia renovável, uma energia renovável. Gente, é muito pesado, né? Esse processo que tem esse conceito, que vocês estão vendo até mesmo nessa imagem, é um processo de gentrificação climática, né? E quais são as consequências, né? A gente já falou aqui, é uma segregação socioespacial. Olha o pontapé que estão dando nas casinhas, coitadinhas, aqui na imagem, e a cidade que vai tendo esses arranha-céus que a gente conhece, né? Então, eu começo a ter uma segregação socioespacial, como a casa já não é mais bem vista, agora você tem que ter um apartamento de 30 metros quadrados próximo de uma estação de metrô, de uma estação de trem, porque senão você não chega a local nenhum, né? Com melhores estruturas e maior poder aquisitivo, detrimento de outras áreas, notoriamente atrelada a classes populares. Então, você vê que vai tendo essa mudança, né, das pessoas, segregando, né, as pessoas, né, nesses ambientes. Quais são, então, as principais consequências elencadas, né, gente? Aumento da desigualdade social, segregação espacial nos grandes centros, crescimento do custo de vida da população, incremento dos problemas ambientais urbanos, né? Então, começa a ter problemas ambientais urbanos. Quanto mais prédio, se eu não pensar em colocar área verde, como que vai ficar ali a minha qualidade do ar? Eu vi um vídeo muito legal falando que a ladeira Porto Geral, que fica ali na 25 de março, chama ladeira Porto Geral porque antigamente era um porto. Você imagina, gente, ali na 25 de março, com um porto onde tinha um transporte aquático ali, né? Só que aí, graças a essa questão, essa gentrificação, essa questão urbana, né? Tiveram que mudar ali a infraestrutura, principalmente daquela região da 25 de março, e quando você sai ali, por exemplo, no metrô São Bento, você parece que está até sufocado, né, com tanto arranha-céu, com tanto prédio. Não estou falando, gente, que a gente não precisa de economia, que a gente não precisa de capital, que a gente não precisa de lucro. Mas quando eu tenho um processo desenfreado, sem planejamento, né, acaba prejudicando e muito a longo prazo a questão social, econômica, ambiental e assim por diante. Hoje a gente vê o tanto de alagamentos que nós temos em São Paulo. Vivemos em uma questão, em uma linha muito tênue entre qualidade do ar, então precisa chover para o ar não ficar seco, mas se chove muito tem alagamento, cai árvore. Então, olha que situação que a gente se encontra quando a gente tem esse crescimento desenfreado urbano, sem planejamento, nesse processo de gentrificação, tirando a questão de classe social. Críticas à gentrificação geram uma ampla desigualdade socioespacial nos centros urbanos, aumentando a vulnerabilidade social das populações, assim como os problemas ambientais nas cidades, situações que vão desde o aumento de violência até o o adensamento, desmatamento de trânsito é ótimo, adensamento de trânsito, né? Então, é nítido, você vê, assim, algumas regiões, né, principalmente aqui em São Paulo, né, que é discrepante, regiões como essa, né, de comunidades e regiões aqui de prédios, né, mais bem valorizados, né, conforme eu disse para vocês. Então, vem algumas críticas. E, gente, isso que a gente está falando muito de gentrificação, e se a gente for parar para pensar,
até na época de pós-colonização ali, né, dos povos que foram escravizados, né, não tinha espaço, não tinha dinheiro, não tinha aceitação para aquela sociedade. Então, os negros foram para a margem daquela sociedade, que aí vem a palavra marginalizados e tudo mais, e acaba sendo a característica das grandes periferias hoje que a gente tem no Brasil, essa questão que vai além do só econômico, vai para uma questão racial, e vem a gentrificação somando com tudo isso, né? É incrível como vai tendo esses impactos, esse efeito dominó, essa bola de neve, né, nessas questões de gentrificação. Possíveis soluções, né? Então, aqui tem alguns estudos, gente. Eu fui pegando estudos voltados da Ruth Glass, da questão também do geólogo, né? Que eu passei para vocês. E aí tem a seguinte frase: é um processo intimamente ligado dos interesses do mercado econômico, tanto público quanto privado, na valorização de determinadas áreas da cidade. Possíveis soluções: implementação de planejamentos urbanos inclusivos. Então, lembra que eu falei para vocês? Onde tem pessoa, tem público, tem mercado, tem economia. Pô, a pessoa que tem uma classe média baixa, tem uma classe baixa, uma renda baixa, ela também precisa consumir. O ser humano precisa se alimentar, precisa de médico, remédio. Então, como que a gente faz? Vamos fazer, então, implementação de planejamentos urbanos inclusivos. Quando eu faço essa inclusão, quando eu começo a trazer um pouco mais de dignidade também, eu tenho ali um desenvolvimento econômico, né? Às vezes não tão com o valor, né, tão agregado, mas eu tenho uma questão econômica ali. Promoção de conjuntos habitacionais populares, investimentos em projetos de habitação residencial e manutenção de espaços públicos de lazer, né, quando eu vou fazendo essa manutenção. E aí tem aqui, né, algumas ideias e alguns casos até de comparação. Então, aqui, né, por exemplo, o Museu do Amanhã em 2010, prestem atenção, ó, quase não tinha prédio, eram prédios menores até, e aqui o Museu do Amanhã 2015, ó, trouxe, não tinha um museu, aqui tem um museu, olha o quanto de prédio, olha aqui, ó, principalmente nessa região, o quanto que desenvolveu a área. Praça Mauá em 2011, né, não tinha praticamente praça, e aí eu aumento a praça aqui, e aí já vem, né, uma outra zona aqui referente à moradia, a espaços de lazer, e aumento ali a valorização daquela área. Gentrificação no mundo. Gente, então aqui tem alguns casos, alguns até foram relatados em filmes. Tem aqui construção de polos de tecnologia na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Essa remodelação da região aqui na Inglaterra, na Segunda Guerra Mundial também foi visto, né, o quanto que mudou aquele local, tanto que foi dos estudos, né, da Ruth Glass. Implantação de uma rodovia subterrânea em Boston. Esse aqui, se eu não me engano, tem um filme, gente, nos Estados Unidos, falando da guerra e da luta que foi para tentarem proibir essa rodovia, porque quando a gente faz uma rodovia subterrânea, a gente vai mudando alguns fluxos também, né, de ecossistemas, algumas questões ambientais. E o 4, transformação urbana, implementada na região de Puerto Madero, na Argentina, né? Também fala aí sobre... Aqui, gente, são os quatro pontos que foram mais destacados, assim, que teve mudança no valor econômico, social, cultural, nessas regiões, nesses países mencionados. Aqui no Brasil, a gente tem vários casos, né? E aí tem essa charge que eu separei para vocês, que é um diálogo de uma mãe e filha, que fala assim: olha, filha, naquela casinha lá embaixo, a mamãe morava quando era criança, com a vovó e com o vovô. A gente teve que sair de lá, virou patrimônio de um empresário paulista, comprou tudo. Isso é muito comum,
da gente ver aqui em São Paulo, principalmente, né? Tem algumas regiões que avós, mães falam, quando eu era menina, eu lavava roupa ali, né, naquela região, era um rio, e hoje você olha um córrego, né? Ou então você olha um grande condomínio, uma grande empresa, um grande empreendimento, né? Então, você vê como sai, né, a população ela é impactada nesse determinado ponto, né, e vai tendo crescimento das cidades. O próprio Pelourinho, né, em Salvador, aqui eu peguei, ele está como tópico 3, tem a imagem, né, o Pelourinho, hoje, se você vai para a Bahia, ele é caríssimo, né, é igual você ir para uma região turística aqui de São Paulo, é muito caro de se alimentar, os lazeres, né, até mesmo qualquer coisa que você faz lá, você paga praticamente e vai pagar um valor absurdo, né? Então, essas regiões. E aí tem outros, Rio de Janeiro, Cidade Olímpica, né? A região que foi feita Cidade Olímpica, o quanto que aumentou nos valores imobiliários, né? O quanto que mudou ali a questão cultural, a questão de valores. Favela do Vidigal, né? Hoje recebe turistas do mundo inteiro para conhecer a famosa favela do Vidigal. Cais José Estelita, de Recife, Avenida Água Espraiada, de São Paulo, Vale do Anhangabaú, né? Por mais que a gente saiba aí da segurança que nós temos e tudo mais, mas tem alguns aumentos, tem alguns valores. E qual que é a conclusão que a gente pode tirar, né? Tem essa imagem do Rio de Janeiro. Esse fenômeno é comum em grandes cidades e ocorre em diversos lugares do mundo, sendo tanto um reflexo quanto um motor das desigualdades urbanas. Né? Então, assim, todo esse processo que a gente tem de, uma empresa comprou uma região, vai gerar emprego, vai gerar, assim, fonte de renda para as famílias. Sim, é importante, né, esse crescimento econômico, principalmente das cidades e tudo mais, só que é necessário um planejamento. Quando eu faço quando eu faço um processo, né, esse processo de gentrificação sem planejamento, eu estou excluindo algumas classes sociais, eu estou excluindo algumas pessoas, alguns perfis, e isso não é certo, isso não é justo, e às vezes prejudica muito a longo prazo, né? Então, para você que ficou com dúvida no Provão Paulista, não sabia se acertou, se errou, o tema foi voltado para esse. Se você que não fez o provão, mas também não tinha ali algumas questões sobre gentrificação, foi importante, aqui são alguns pontos, esse é um assunto que a gente pode falar por horas e horas, com várias questões de exemplos também, voltado para turismo, voltado também para outros desenvolvimentos. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, né, o tema. Não esqueçam que no final agora vocês precisam fazer o Forms, precisam fazer o formulário bonitinho, responder as questões sobre gentrificação, dentro do horário e do dia da sua simultaneidade, para você garantir aí a sua presença e evitar aí alguns descontos, né, tudo mais em folha. É isso, gente. Um beijo, um bom 2025 para a gente. A gente se vê em sala, se vê em um próximo tema. E até mais. Tchau, tchau.